Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Jerusa e esse aqui é o meu canal Somos Luz. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Então, gente, eu quero hoje comentar com vocês a respeito do último vídeo que eu postei, né? Dos últimos vídeos que eu tenho postado, né? Recentemente, é mais ou menos uma semana atrás. Né? E como eu havia falado na última aparição, esses vídeos, alguns deles são reposts, né? Eu estou repostando esses vídeos por conta de um probleminha técnico que aconteceu. E eu já expliquei, né? Esses vídeos eles foram excluídos indevidamente, alguns eu consegui recuperar e outros infelizmente não. Então, eu acabei, né, na sequência, postando um vídeo falando que fala a respeito de meditação. O vídeo ele é uma narração com ilustrações, né? Ele está em inglês, mas tem legenda também para português. E eu quis postar esse vídeo porque é algo que eu falo muito aqui no meu canal, que eu falei desde o início e venho falando, inclusive tem um vídeo postado aí a respeito de como a meditação pode ajudar a relação amorosa, né? O vídeo é um pouquinho longo e assim não deu para falar tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo, né? Nesse vídeo de meditação, onde eu explico como a meditação fez bem para minha vida e vem fazendo, né? Tanto na saúde quanto também no equilíbrio da minha relação afetiva, né? Com meu cônjuge, que é meu marido. Então a gente medita junto sempre que possível, né? Ultimamente a gente não tem mais tido aquela frequência com a meditação juntos por conta do trabalho dele, né? Então, assim, mesmo assim eu continuo fazendo e sempre que ele consegue a gente faz junto também. Então, nesse vídeo que eu coloco, cujo tema é como a meditação pode ajudar a sua relação amorosa, eu falo justamente desses efeitos positivos aqui na minha vida e aconselho as pessoas a fazerem também, né? Porque já está mais do que explorado esse tema aí na mídia, no YouTube, a própria medicina também já admite os efeitos da meditação para a saúde, para o equilíbrio das emoções, principalmente num momento como esse, tá? Então eu quis colocar um vídeo tratando sobre meditação de uma forma mais explicada tecnicamente, com ilustrações, porque o vídeo é muito bacana, né? Eu vi que muita gente acessou. Esse vídeo eu consegui ele lá com a Erika Lima, né? Do canal Esquecer para Descobrir. Eu já falei desse canal aqui também, que é de uma pessoa muito estudiosa nesse assunto. Quem quiser se aprofundar, né? Procura no Google, no YouTube, Esquecer para Descobrir. Lá tem uma gama de assuntos aí, referentes à meditação, sobre chakra. Inclusive, eu me baseei em algumas coisas, me aprofundei em alguns temas com relação a chakras, pesquisando nesse canal, que chegou para mim também. Então, gente, é isso. Eu quis colocar, espero que tenham gostado, porque alguma daquelas explicações trata dos sintomas físicos e extrafísicos que seu corpo tem, né? No momento em que você já tem aí um tempo com a meditação, ou até mesmo não tendo muito tempo, mas tendo comprometimento, tendo concentração, tendo como base, como ideia principal o seu equilíbrio, né? Conhecer-se, mergulhar no seu eu maior. Então, o fundamento da meditação maior é esse, é o encontro com você mesmo, com quem você é, com o seu espírito. E é sobre isso que esse vídeo fala. E alguns daqueles sintomas, quando eu assisti esse vídeo, eu me identifiquei muito, porque muitas perguntas eu tinha para fazer e não tinha com quem tirar, né? No momento eu não estou fazendo nenhum curso, apesar de existirem aí várias pessoas idôneas aí, capazes de fazer cursos e explicar e te levar por esse caminho de autoconhecimento com mais didática e mais seriedade. Eu ainda não me aprofundei nesse sentido. Eu continuo sendo autodidata, mas vai chegar um momento em que eu vou precisar, sim, de um orientador, um mestre, né? Então, assim, tem várias pessoas. Não é isso que eu quero falar aqui agora.
eu quero contar a respeito das experiências que eu tenho com a meditação, no que tange assim, os sintomas físicos, né? E que ultrapassam a questão física e a parte extrafísica mesmo. Então, tem uma parte que tanto eu quanto meu marido, a gente conversava após a meditação no dia seguinte, né? Porque era antes de dormir e tal. E aí a gente sempre dizia, hoje, essa noite que a gente meditou, eu senti isso, você sentiu outro sintoma, né? Então, ele sentia muito o despertar da Kundalini, né? Quem já ouviu falar da Kundalini é uma energia do chakra básico que fica como na base da coluna, né? A Kundalini é uma energia de criação, né? Muitas pessoas relacionam com a energia sexual, né? Tem a ver também. E ele sempre relatava isso para mim, além de outras sensações como toques, como, enfim, sensações de que alguém tocava o corpo dele. No caso a gente conversando, eu disse que eu sentia sempre, a sensação mais comum comigo era um formigamento aqui no alto da cabeça, que é o chakra coronário, né? E como eu acompanho muito o canal do professor Laércio Fonseca, que é um físico espiritualista, ele tem aí também cursos com projeção astral, ufologia, é um médium muito versátil nessa área, eu já falei dele lá no meu primeiro vídeo do canal, na verdade o segundo, um vídeo de 40 minutos, onde eu conto todo o trajeto que aconteceu comigo após a doença, como é que eu consegui me adaptar ao problema, mergulhando, não saindo do vitimismo e investindo no autoconhecimento, né? Eu buscava a minha cura, mas eu descobri que a cura era interior. E até hoje o processo de cura, de autoconhecimento, de aprendizado, ele é para uma vida inteira, ele é para sempre. Para quem acha que aprender alguns assuntos sobre determinados temas é suficiente, saiba que não é suficiente e que o autoconhecimento é um assunto extensivo ad infinito, como diz o professor Hélio Couto. Então, é para sempre. Nós não sabemos ao certo quantas vidas, pelo menos eu não tenho esse conhecimento ainda, de quantas vidas nós tivemos, mas sabemos que estamos aqui para aprender, que é um planeta de conhecimento, de aprendizado, de que você vem para cá a pedido próprio, né? Segundo vários espiritualistas já sérios, conhecidos, como Chico Xavier, Divaldo, dentre outros, sempre batem na mesma tecla. Viemos aqui para nos desenvolver como espíritos. Viemos aqui para adquirir conhecimento para a nossa consciência, para a consciência do ser. E esse conhecimento é eterno. Nós sempre estaremos aprendendo, seja aqui, neste planeta, seja em outro planeta, dependendo do nosso interesse, do nosso avanço, né? Dos graus de conhecimento que vamos avançando. Então, a gente sempre conversava a respeito dos sintomas, mas ficava entre nós mesmos, né? Aquela questão, a gente estudava, depois praticava a meditação e depois a gente comentava a respeito dos sintomas. Havia dias que não tinha sintoma, havia dias que tinha, mas à medida que fomos nos aprofundando, os meses foram passando, eu percebi que esses sintomas eles foram também avançando, né? A última vez que eu tive uma experiência com a meditação, já extrafísica, foi perceber, eu vi, no momento em que eu estava meditando, altamente concentrado no som que eu ouvia, já não estava mais sentindo as minhas mãos nas minhas pernas, já estava entrando num sentimento de flutuação, de que estava flutuando. E eu eu ouvi passos na casa e eu achei estranho. Um silêncio total, próximo à meia-noite, tudo escuro, né? Meditamos com as luzes apagadas, né? E eu senti passos na sala, no local onde a gente estava meditando. Também senti formigamento, né, no topo da cabeça, que é o chakra coronário. Eu achava que era toques de extrafísicos, de espíritos, né? Eu me abri à experiência e deixei acontecer. E até um dado momento da vida, eu continuei achando que era espíritos,
na sala presenças de extraterrestres até, podia ser qualquer coisa, eu estava aberta, mas sem medo. E senti, justamente, ouvir esses passos na casa e senti esse formigamento no topo da cabeça. Hoje eu sei que são sintomas normais, porque você acaba abrindo o seu chakra frontal, né, que é o chakra da visão mediúnica, é o chakra onde você consegue, no caso, você consegue ter acesso a esse mundo extrafísico espiritual, né? Quando você já está avançando aí em níveis de autoconhecimento, de meditação, esse chakra ele acaba ficando mais estimulado e você começa a ter percepções desse mundo, dos mundos que existem paralelos aqui com a realidade, que na verdade só muda a frequência, né? Quem nunca ouviu falar no experimento da dupla fenda, né? Que é um experimento que tem mais de 200 anos, é um experimento da física, mesmo da ciência, onde foi descoberto que o átomo, né, que é a menor unidade da matéria, da qual tudo que existe neste mundo é formado, né, ele se comporta como partícula e como onda, né, é a dualidade da matéria. Então, eu acabei associando, não sabia direito qual seria a razão do sintoma, mas fiquei aberta a isso. E depois, a gente conversando, e quando chegou para mim esse canal, né, com esse conhecimento de Érica Lima, Esquecer para Descobrir, ela justamente trata muito a respeito dos chakras, de projeção astral, e ela contou a respeito dos sintomas que acontecem durante a prática meditativa, né? Então esse vídeo vem desse canal. E ela fala justamente desse formigamento, de pessoas que relatam calor nas mãos, pessoas que relatam sensações no chakra cardíaco se dilatar, pessoas que sentem o corpo balançar, né? Enfim, são várias sensações. A que eu identifiquei, né, comigo que aconteceu foi justamente o do formigamento, que é justamente a energia do universo, né? Uma energia vital, o Ti, né? Conhecido como Ti, é a energia vital da qual todos nós nos alimentamos, e essa energia, nós recebemos essa energia no momento em que estamos dormindo em sono profundo. Nosso corpo se revigora, né? Durante o sono, no momento em que estamos totalmente imersos em ondas teta, delta, já falei sobre isso. É uma pena que esse vídeo eu não consegui encontrar, mas em outra oportunidade eu vou gravar, né, para quem não me ouviu falando sobre isso. Mas tem também no YouTube a respeito das frequências cerebrais, os estados que a meditação leva o cérebro a se autoinduzir, né? Esses estados são normais, são pertinentes, estado de vigília, beta, estado alfa, é um estado de relaxamento mais leve, ondas teta e delta são os estados de relaxamento mais profundo, e a meditação, ela tem como benefício a indução desses estados que já são naturais, né? Mas que só vivemos mais no beta, né? Que é o estado de vigília, de atenção, realizando atividades em casa, estudando, trabalhando, enfim, né? Mas se quiserem saber, tem no YouTube aí à vontade esse tipo de explicação, tá, gente? Então, o que eu quis colocar nesse vídeo foi trazer, né, o que eu quis, a minha intenção com esse vídeo, esse último que fala quais são os sintomas que a meditação pode vir a trazer no seu corpo, foi justamente associado à minha experiência, né? Como eu falei, tudo que eu trago aqui e que eu falo aqui são coisas que eu vivencio, tá? Então, essa é uma das minhas contribuições para quem está aqui seguindo. Mais uma vez, eu sugiro que testem, que tenham a curiosidade de testar, que tenham a mente aberta, porque uma das questões que me fez hoje gravar esse vídeo é contar sobre o falecimento, né, por Covid do dono da rede hoteleira em que meu marido está trabalhando pela segunda vez. Ele já havia trabalhado com esse pessoal, né, há 4 anos atrás, mas devido a uma oportunidade ele acabou pedindo para sair, para rescindir o contrato de trabalho,
E por ironia do destino ou não, por causa da pandemia, ele se desempregou, eu contei isso, e ele acabou voltando para essa empresa, dessa família. Então, hoje eu conversei com a irmã do dono, né? A família toda praticamente trabalhava com ele, trabalha ainda, ele não está mais em vida. Mas a palavra que me veio à mente quando eu peguei o telefone para ligar para a irmã dele, para dar meus pêsames e conversar um pouco, dar um apoio, um consolo para ela. Ela ficou muito triste, arrasada, e a gente entende isso, eu entendo, porque eu já passei por isso com a perda de um familiar, né, meu pai, né, há 10 anos atrás. Então eu sei exatamente o que é essa dor. Eu sei o que é a gente querer fazer de tudo para tentar ajudar, mas não está em nossas mãos. Cada um aqui tem uma missão, tem o seu período de vida, já nasce, quando nascemos, já nascemos com esse período já contando. É uma escala regressiva, né? Você vai contando sempre a menos, um ano a mais, a gente fala que é um ano a mais, mas na verdade é um ano a menos. E o que veio na minha cabeça para conversar com essa família, com essa pessoa, né, que eles são tem uma religião católica, não, na verdade eles são evangélicos, e eles todos estão dentro daquele núcleo familiar, trabalhando, vivendo junto o tempo todo. O que eu poderia falar para essa família, o que eu poderia falar para essa irmã que está sofrendo tanto, né? O sofrimento dela chegou até a mim, porque eu acabei sentindo tudo isso, né, no meu chakra cardíaco, e eu tentei me equilibrar com meditação, respiração, porque eu sei o quanto é difícil. Apesar de ter esse conhecimento hoje, eu sou humana, eu também estou aqui na busca do equilíbrio emocional, do autoconhecimento, do aprendizado, e na verdade é o que todos nós devemos fazer. Nascemos e sabemos que iremos morrer em qualquer momento, alguns precocemente, outros chegam a uma longevidade maior. Então, são características que ninguém tem controle. Pelo menos eu não ouvi nenhum médium dizer que sabe do dia exato de sua morte. Nem o próprio Chico Xavier soube disso. Então, a palavra que me veio na mente para falar com essa irmã que perdeu esse querido irmão dela, e também irmão nosso aqui em jornada humana, foi a palavra ressurreição, né? Como eles são de matriz evangélica, a fé deles é grande, e eles desejavam que as orações dele fossem ouvidas, mas não é que não foi ouvida, é como eu disse, cada um tem uma missão, e a morte é só uma desculpa, né? A morte é uma desculpa, e ela acontece todo dia, não só com a pandemia, mas de diversas maneiras. E eu disse para ela que a vida continua, né? E embora as religiões separem as pessoas, eu já falei sobre isso, o que todos têm em comum é que existe um Deus, né? Um Deus, chamam de Deus, mas eu sei que hoje é uma consciência, é uma energia que toma forma aqui em diversos tipos de consciência, em diversos graus e níveis de consciência. Mas ela estava um pouco melhor hoje, e o que eu gostaria de ter falado para ela a mais, mas eu respeitei a mentalidade religiosa dela, né? Apesar de ter falado um pouco de tudo que eu sei, que eu sinto a respeito da morte, que a morte não existe, é apenas uma mudança de frequência, de plano, né? O que eu gostaria de ter falado para ela, e que eu vou deixar aqui com vocês, inclusive até um vídeo, é a respeito de algo que foi falado na década de 70 por Chico Xavier, um médium espírita, muito respeitado e conhecido nessa área. No programa Pinga Fogo, e que foi a antiga TV Tupi, ele foi questionado a respeito de uma tecnologia que estava sendo desenvolvida, que já estava acontecendo, que foi chamado de câmara. Eu até anotei aqui que foi um nome bem estranho, câmara espiritoscópia, né? Que hoje é conhecida como telecomunicação instrumental, TCI. Tá? Procurem no YouTube, já tem alguns vídeos. Não é um assunto muito
comum, né? Não é um assunto que está vasto na mídia, é muito pouco se ouve falar sobre isso, né? Inclusive eu, quando ouvi falar pela primeira vez sobre esse assunto, foi com o professor Hélio Couto, estudando seus vídeos lá no canal dele, né? No site O Caminho das Palestras. Tem a primeira leva de vídeos 1 e a segunda leva de vídeos 2. E como eu falei, eu passava tempos, e ainda passo no meu tempo na hemodiálise, ouvindo, estudando essas palestras. Foi lá que eu ouvi falar pela primeira vez, tanto desse assunto, né, quanto diversos outros que eu ainda vou abordar aqui. Então, telecomunicação instrumental justamente é uma tecnologia que de comunicação entre os mundos espiritual e o mundo da matéria. Ambos os mundos são um tipo de matéria. É como eu falei há pouco aqui, quem já ouviu falar no experimento da dupla fenda sabe que tudo é feito de onda, né? É dessa onda de consciência, onda de informação, né? Do elétron. O elétron nada mais é que informação. Então, uma informação que é assim, o átomo ele tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, tem o bóson de Higgs. Então, estudem um pouquinho a respeito disso para entender o que significa essa tecnologia toda que nós utilizamos, a exemplo do celular. Você aqui, quem já ouviu falar em ondas de torres, né, que a comunicação é enviada através de uma onda eletromagnética, essa onda chega até uma torre e é transmitida, né, por essa tecnologia. Então, já existem aí, aqui no nosso plano da matéria densa, né, a tecnologia que já utilizamos está sendo também trabalhada para que haja uma comunicação entre esses mundos extrafísicos, né, que também é um tipo de matéria, agora um tipo de matéria menos densa, né? É uma matéria mais, digamos, como o ar. Como eu disse, é preciso ter o mínimo de conhecimento de física quântica para entender que o ar que você respira e tudo mais que existe nesse mundo é composto por um tipo de matéria, uma matéria, a menor unidade da matéria, que é o átomo, né? Então, esses átomos formam células, moléculas, enfim, forma toda essa realidade da qual os nossos sentidos estão preparados para entender, para absorver, para sentir, para a nossa experiência como humanos, tá? Mas do outro lado da vida, vou dizer assim, o outro lado da vida, ou se não, a continuação da vida, da essência que nós somos, do que realmente nós somos, ela continua. E existe uma densidade, né, material para essa organização que existe além dos nossos olhos, né? Isso foi tratado no filme O Nosso Lar, isso é tratado no filme Quem Somos Nós, e já existem aí diversas pessoas falando no YouTube, pessoas sérias, já citei vários canais, aí tem Maia Andrade com Temporariamente Humana, tem o professor Hélio Couto, que para mim foi um dos que abriu o leque da realidade. Inclusive tem uma palestra chamada Destino e Jesus Cristo. Eu posso até baixar esses vídeos aqui futuramente para ficar mais fácil, mas eu aconselho aqueles que já estão aqui e que se interessam por algo a mais, né? Que já se fizeram essa pergunta do que é a vida, do que é a realidade, por que eu estou aqui, o que é esse planeta, o que é essa galáxia, aonde eu estou. Então, gente, eu sei que as pessoas vivem hoje em dia como robôs, né? Eu gosto muito da terminologia que o professor Laércio Fonseca utiliza, de dizer que nós somos androides, que nós somos preparados desde de nossa fase de estudos, de quando começamos a estudar, a frequentar a sociedade e colégio, nós somos preparados para ser algo para a vida material, mas o nosso ser, o nosso espírito é esquecido. E daí vem tantas angústias, porque o seu ser, ele está aqui para evoluir, tá? Você precisa se descobrir, você precisa curar as suas dores emocionais, que não vem só dessa vida, vem de outras também. Você precisa se conhecer. E foi isso que aconteceu comigo nesse processo da doença, né? Ela foi como um despertar, caiu como um despertar para mim.
No momento que eu comecei a estudar tudo isso, que eu comecei a frequentar centro espírita, e os Ceareiros da Luz, que eu comentei também, que foi lá que eu ouvi falar sobre física quântica, eu mergulhei nos estudos, eu me encantei, eu me impressionei, eu fiquei perplexa com o que eu descobri a respeito da matéria, algo que eu nunca saberia se eu ficasse fechada dentro de uma religião. Como eu digo, cada um tem a sua fé, mas o autoconhecimento não é para todos. E autoconhecimento significa libertação. Eu conheço pessoas que frequentam igrejas, nada contra a igreja, eu acho até que é importante você ter uma base religiosa, algo que lhe fortaleça, que você possa se sentir bem, que lhe traga um benefício, pelo menos da paz interior. E eu conheço pessoas que não têm essa paz interior e que apenas colocam a Bíblia embaixo do braço e frequentam a igreja uma vez na semana, mas não busca se corrigir, não busca parar de falar mal do outro, não busca parar de julgar, não busca conhecer o que é o amor universal, o que é o amor incondicional, né? São pessoas realmente endurecidas ainda. Então, é isso que eu quero dizer. Eu quis comentar e eu queria também que essa aparelhagem da qual Chico Xavier falou na década de 70, que hoje tem o nome de telecomunicação instrumental, que é justamente um aparelho, uma televisão que em determinada frequência, né, essa frequência eu não vou comentar aqui ainda, eu só estou falando por alto, mas eu vou deixar um vídeo aqui a respeito, 2 vídeos sobre o assunto para quem quiser ir adiante na pesquisa. Tá? Eu gostaria que já estivéssemos nessa era onde já teríamos o conhecimento total do que é a morte, que na verdade não é morte, é uma passagem, né? Houve uma novela chamada Viagem que ilustrou um pouco mais ou menos o que era isso. O filme Quem Somos Nós, que eu deixei aqui no canal, também trata sobre essa realidade. E, enfim, existem vários documentários no YouTube, Netflix, basta querer se interessar. Isso seria um alento para os nossos corações, ter esse instrumento de comunicação, porque apesar, o impacto é muito grande ainda para as famílias que perdem entes queridos, a separação, a ideia de separação é algo muito sofrível, dói muito, né, na gente, quando isso acontece com um familiar, principalmente alguém que amamos muito, uma pessoa querida, que está sempre ali conosco. E infelizmente, isso vai acontecer, né? Porque é da natureza, todos iremos partir deste plano, estamos aqui de passagem, mas quando somos pegos de surpresa por alguma fatalidade em que a vida é arrebatada, né? Rapidamente e não temos nem tempo, numa época dessa, que muitas pessoas não têm nem como dar um último adeus aos seus parentes, realmente ficamos impactados e é muito sofrimento. Mas é justamente pela fé que nós continuamos, mas eu tenho assim uma esperança grande no coração de ainda ouvir e ter acesso, a humanidade ter acesso a todo esse conhecimento de que a vida continua, de que nós somos espíritos e vivendo uma jornada humana e tão logo nós voltaremos para a nossa origem, né? Seja de uma forma mais branda, uma forma mais tranquila de nós aceitarmos tudo isso, né? Sem tanto impacto e aceitar os desígnios de Deus, né? Porque para mim o mais difícil da questão de ouvir a palavra morte, que não é morte, é apenas uma passagem, né? É um renascimento para um outro plano, uma outra frequência, é justamente a ideia de separação. Nós vivemos com a ideia constante, né? Através dos nossos sentidos, né? De uma vida de despreparo espiritual, de que estamos separados, e na verdade não estamos. Inclusive eu comentei com essa irmã do ex-dono da rede hoteleira que quando meu pai faleceu, né, nós tínhamos uma cadelinha que viveu quase 20 anos também.
Meu pai faleceu em janeiro de 2010, mas ele ficou internado aqui no Hospital de Salvador durante um mês. Então, foi de 2009 a 2010. E um mês mais ou menos depois do falecimento dele, estávamos lá na área da nossa casa conversando, como sempre fazíamos, né? E ainda fazemos, né? Quando eu sempre vou à casa dos meus pais, temos o hábito de ficar reunidos nessa varanda. E eu vi a cachorrinha balançando o rabo, fazendo festa, né? Fazendo uma festa como que estivesse vendo alguém. A porta estava entreaberta e ela olhava por debaixo das frestas e balançava o rabinho. E quando eu estava de costas e me virei lentamente, olhando para o chão, eu vi dos pés até as pernas, rapidamente, meu pai. Então, eu tive certeza dali que ele estava ali presente. Talvez ainda por estar confuso, porque na época ele não estudava muito sobre o assunto, minha mãe já entendia, conversava com ele, mas é natural, né, que assim, por um período, o espírito ainda fique confuso com relação à vida a nova vida que ele tem a continuar. E ele pensa que está ainda no plano da matéria e fica apegado ao local, né? Mas depois de um tempo, isso só aconteceu uma vez. E eu comentei isso com ela. E desde então, seguimos a vida, fomos tocando a vida e eu cheguei até esse entendimento aqui. E a mensagem que eu quero deixar para todos é essa, que aproveitem esse tempo, gente, para estudar sobre nós mesmos, sobre quem você é, sobre a sua essência, sobre a sua espiritualidade, de que você não é só esse corpo, de que você é algo muito além do que vê no espelho, que nosso espírito é infinito, é um ser, faz parte da consciência una, que é a consciência de Deus, é a consciência que está em toda parte, manifestada em vários planos da matéria e em vários tipos de consciência, tá? Quem explica muito bem, com muito louvor tudo isso é o professor Laércio Fonseca, tá? No canal dele, Espaço Caminho da Luz. Então, e agora ultimamente eu venho engajada em estudar sobre projeção astral. Eu acho que chegou o momento, né? Eu estou mais preparada agora. Então, e assim, tem o professor Wagner Borges, inclusive, que é referência em projeção astral, espírita também, tem o professor Laércio, tem a Maia Andrade com o canal Temporariamente Humana, tá? Todos falam a mesma coisa. E não é possível que todos estejam errados, né? Nada contra os evangélicos, católicos, nada contra, apenas que essa ideia de separação, ela possa ser o quanto antes mais dissolvida possível, para que a gente se prepare para a verdadeira jornada, que é a jornada do espírito. Nós não viemos aqui para ser semente. Nós iremos partir a qualquer momento e o quanto antes buscarmos essa informação, a lapidação do nosso espírito, a dissolução do ego, né, do orgulho, do egoísmo, melhor para nós, tá, gente? É essa a mensagem que eu quero deixar aqui. Eu quis falar a respeito desse tema, porque vou deixar 2 vídeos aqui falando sobre a telecomunicação instrumental, que isso já foi tratado lá no ano de 1972, eu não era nem nascida ainda, por Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, antiga TV Tupi, e hoje está sendo grandemente abordada aí por várias pessoas, tá? Com esse nome agora mais atual, tá? Quanto antes nós buscarmos esse comprometimento com o nosso ser, né? Buscando a verdade sobre nós, de fato, porque não seria nada justo que morreu, acabou. Não seria nada justo que pessoas uma vida inteira fizessem tantas atrocidades, coisas erradas, maltratassem o seu próximo, não desenvolvesse o amor incondicional, o amor ao próximo, o respeito, de repente morresse e acabasse tudo, ou então, de repente, no final da vida, essa pessoa acredita que está convertida, né, em uma religião, né? E tudo aquilo que foi feito ficou para trás, o prejuízo que trouxe a outras famílias, uma sociedade, na política, enfim, não seria justo. Então, por aí você vê que existem leis que regem o universo, leis de amor,
leis de livre-arbítrio que nos deixam à vontade para crescer no nosso tempo, mas eu acho que já é tempo de sairmos aí, de rasgarmos esse véu da ignorância, de nos iludir que estamos juntando bens aqui, que na verdade são coisas passageiras. Você não vai levar nada no seu caixão quando você morrer. Essa é a realidade. O que você leva com você, o que você aprende, é o que você se desenvolve aqui nesse planeta, né? Não só nesse, mas em outros planos, em outros graus de consciência, tá? Então, é isso que eu venho buscando aqui, ultimamente. Eu espero um dia poder ainda ter uma vida mais plena, tranquila. Sim, eu desejo, enquanto eu viver, é uma esperança de não precisar mais de estar fazendo tratamento renal, de ter uma vida mais tranquila no sentido de mais liberdade. Mas se esse não for o meu caminho e eu tiver que viver desse jeito, eu estou vivendo e estou tirando o melhor proveito de tudo isso, que é a lição para ser um ser humano melhor, ser uma consciência melhor, né? O ser humano é um estado, mas a consciência é eterna, é o espírito. E é esse espírito que eu estou lapidando, né? Com as mensagens de amor que já foi passada por diversos mestres da humanidade, Jesus Cristo, Buda, Gandhi, todos falando a mesma coisa. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Fiquem atentos a isso, busquem o autoconhecimento mais uma vez. E é isso, gente, vivam a vida da melhor forma possível, com respeito, com gratidão, com amor ao próximo, amor incondicional. Faça o bem se estiver ao seu alcance e invista seu tempo em você. Invista seu tempo na sua espiritualidade para ter uma vida melhor, para ter qualidade de vida emocional, física, material e principalmente espiritual, tá? Então esse é o meu recado, é um prazer tê-los aqui. Espero que estejam todos bem e fiquem com Deus. Namastê.